Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, que, como nós sempre dizemos, recebemos a todos com muita alegria. Esperamos que essa alegria possa tocar a cada um de vocês, para que vocês, quando retornarem aos seus lares, possam levar as energias aqui recebidas e também o nosso carinho junto a vocês. Hoje, antes de começarmos a nossa tarefa da noite, nós gostaríamos, em nome de toda a diretoria da casa, de todos os trabalhadores, de agradecer a todos que contribuíram com o nosso evento de Yakisoba, realizado no último domingo. Graças a Deus foi novamente um sucesso. Nós não sabíamos que tinha também uma outra entidade, né? O Clube Nipo Brasileiro também fez Yakisoba no sábado, mas como a gente tem espaço para todo mundo, a gente tem a solidariedade alcança todos, eles tiveram sucesso, nós também tivemos. A arrecadação foi excelente, então a gente só tem a agradecer a quem colaborou de alguma forma, comprando, divulgando, quem veio trabalhar, quem vibrou para que desse certo. Enfim, nosso muito obrigada, nosso abraço fraterno e até daqui a pouco, né? Porque aqui a gente não para, né? Além disso, hoje nós também gostaríamos de falar que hoje é uma data muito especial para os espíritas, né? Porque esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, né, hoje completa 166 anos da sua publicação. Esse, para quem por acaso não conheça, né, alguém que possa estar nos vendo e tudo mais, que afinal de contas a gente sabe que às vezes algumas casas, infelizmente, conseguem, não sei como, praticar o espiritismo passando longe das obras básicas, né? Mas enfim, então, às vezes, as pessoas podem não conhecer, mas as casas que estão fundadas, né, nos ensinamentos de Allan Kardec, né, através dos espíritos, sabem da importância desse livro. Sabem que ele foi o pontapé inicial para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Sabem que o seu conteúdo nos esclarece, nos mostra quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos, as nossas responsabilidades, enfim. Então, o nosso agradecimento, né, à espiritualidade, em especial a Allan Kardec, que organizou tudo isso num livro para que a gente pudesse compreender. Tá? Mais um recadinho. Nós sempre falamos desse livro aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita, que não é das obras básicas, obviamente, mas traz muitos esclarecimentos para aquelas pessoas que são iniciantes na doutrina, que queiram conhecer os seus fundamentos de uma forma mais simplificada, mais resumida. Então, ele está ali, a distribuição é gratuita. Quem quiser levar o seu exemplar para casa, fique à vontade. Depois de falar bastante, né, coisa que eu normalmente não faço, né, só excepcionalmente, né, amor? Nós vamos dar início à tarefa da noite. Hoje nós temos a presença do nosso companheiro Pascoal, lá da Casa do Caminho, que vem nos falar sobre Nunca Vou Perdoar. Espero que não seja a mim, viu, Pascoal? Né? Então, com certeza, né, o perdão é um tema que é muito apropriado para todos nós, porque quem é aqui que pode dizer que não carrega ou já carregou alguma magoazinha, algum rancorzinho, que é totalmente desaconselhável, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje à noite através da fala do Pascoal. Então vamos, para que a gente possa aproveitar tudo que a casa tem a oferecer, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, e agradecer ao fato de estarmos aqui nesta casa, de podermos ter a liberdade de professarmos a nossa fé, de estudarmos sobre aquilo que acreditamos, coisa que não acontecia à época dos primeiros cristãos, à época da publicação do Livro dos Espíritos, tantas perseguições, tantos preconceitos, tantas injustiças, calúnias, sofreram todos aqueles que prepararam o caminho para que nós pudéssemos estar aqui livremente, estudando, conhecendo, trilhando, aprendendo e servindo. Então, que nossa gratidão possa ser expressada, que nós tenhamos a consciência do quanto isso é libertador e produtivo para nós, e que continuemos buscando a cada dia aprender mais sobre a doutrina e, consequentemente, sobre nós mesmos. Que assim seja. Pascoal? Boa noite a todos.
Que a paz de Jesus nos envolva. Eu vou fazer um comentário em cima da fala da Luciana. Não existe a prática do Espiritismo sem as obras básicas. Então, aqueles que se intitula Casa Espírita sem as obras básicas, não é casa espírita, é uma casa espiritualista. Só é casa espírita fundamentada aquela que tem em sua base doutrinária as obras de Allan Kardec, dirigida para nós pelos espíritos. Então muitos falam assim, casa espírita, não precisamos do livro dos espíritos, não precisamos do evangelho, não é casa espírita. Eu falo isso com toda a cátedra, com toda a propriedade, como dirigente e presidente de um centro espírita. A doutrina espírita, para ser uma casa espírita, tem que conhecer os seus dirigentes e conhecer as obras básicas. Senão, é simplesmente uma casa espiritualista. Mas não viemos falar da casa espírita. Viemos falar de um assunto que ainda nos move muito, que é o assunto do perdão. Eu sei que todos nós aqui, eu que vos falo, todos nós, em algum momento de nossa vida fomos ofendidos. Fomos agraciados pela ofensa, vamos dizer assim. Uma vez ou outra, alguém nos perturbou. E aí, a frase que mais nós ouvimos de todos esses anos, assim, eu nunca vou perdoar esta pessoa. Eu nunca vou perdoar o que ele me fez. Eu não vou perdoá-lo. Mas qual é a necessidade do perdão? Qual é a vantagem no mundo espiritual de se perdoar? Quais são as vantagens que nós levamos? Nós aqui, a doutrina espírita, é a única filosofia, é a única ciência que estuda a vida após a vida, não é? Muitas outras religiões filosóficas não estudam a vida após a vida. A Igreja Católica, nós perecemos, quando nós morremos, nós vamos para o céu, ou para o inferno, ou para o limbo. As nossas faltas podem ser abrandadas ou aliviadas se nós fizermos uma caminhada longa em Compostelo, se nós comprarmos a indulgência, se nós rezarmos 20 Ave Maria, 30 Pai Nosso, o Rosário, e aí vai aliviando nossas penas. As outras filosofias, como as igrejas novas, ela fala que nós que não seguimos a Deus, que não seguimos, não perdoamos, vamos para o inferno, um abismo sem fim. A doutrina espírita é a única que trata da vida após a vida. Como a Luciana disse aqui no Livro dos Espíritos, como está aqui, para onde vamos depois desta vida? E de onde nós viemos antes de estarmos aqui? Vocês querem ter um exemplo de tudo isso? Pega o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é o que trata de todas as classificações do espírito: o espírito feliz, o suicida, o espírito que não perdoa, o ocioso, está no livro Céu e Inferno. E aí nós estamos diante, muitas vezes, de espíritos nos trabalhos mediúnicos, que só comparecem aos trabalhos mediúnicos por falta de perdão. Os trabalhos mediúnicos é a prova idêntica e clara do que é as consequências de nós arrastarmos a vida toda na mágoa, na injúria, na inveja, no rancor, na cólera e depois no mundo espiritual. Por que Jesus foi tão enfático com Pedro? Num diálogo com Pedro que todos nós sabemos. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu agressor? E Pedro responde a Jesus: quantas vezes for necessário. Por que Jesus diz por quantas vezes for necessário? E Pedro pergunta: mas Senhor, mas quantas vezes é essa? E Jesus diz: 70 vezes 7. E não é bem assim. Na cabala judaica é 7 na potência de 70, quer dizer, infinito. É infinito.
Mas você deve estar pensando assim, mas como, Pascoal, eu vou perdoar a pessoa que me fez mal? Como é que eu vou perdoar uma traição? Como é que eu vou perdoar o meu inimigo? E aí eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir permissão para ler, para não perder a essência, que ele diz assim, no Livro dos Espíritos. Questão 887 do Livro dos Espíritos. Indaga aos espíritos superiores Allan Kardec. Diz Jesus também: amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é o contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência da simpatia entre os espíritos? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. Então, se nossos inimigos não é contrário às nossas tendências, por que nós temos que amar o nosso inimigo? Por que nós temos que ter amizade com nossos inimigos? Perguntou Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem numa indagação, fala assim, a resposta dos benfeitores espirituais: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir o bem pelo mal, e por esse meio nos tornar superiores a eles, pela vingança colocando-nos abaixo deles. Olha que resposta da espiritualidade. Amar o nosso inimigo não é sair de dar braço com ele, não é sair beijando ele, vem aqui comigo, não. Amar o nosso inimigo é não promover o mal a ele, é não desejar que ele seja prejudicado, não é promover a ele, é vingança. Ele nos fez mal e a gente quer pagar ele com o mesmo mal. É isso que diz os Espíritos. Nós não entendemos, disse a Kardec, você não entendeu o que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que é não pagar o mal que você feito pelo mal, mas sim pagar pelo bem. E é isso que nós entendemos como perdoar, porque muitas pessoas dizem assim para nós, e a gente vê isso na Casa Espírita, e aí da vez do atendimento fraterno, que a Luciana faz, e outros daqui fazem, o Juca deve ouvir isso daí, mas eu não consigo perdoá-lo, eu não consigo perdoar a pessoa, mas o perdão é uma terapia, o perdão não é simplesmente você esquecer. Como é que você vai esquecer o mal que foi feito a nós? Se uma pessoa lhe traiu, lhe agrediu, lhe roubou, matou seu filho, como é que você vai esquecer? Como é que você vai esquecer o mal que foi praticado contra você? Você não vai esquecer. Você só tem dois jeitos de esquecer esse mal: uma amnésia ou um Alzheimer. Se tem um Alzheimer, você pode até esquecer. E dá um relance ainda. Então, você nunca vai esquecer o mal que foi feito com nós. Mas o que a gente faz? Por que eu nunca vou perdoar? Porque a gente pega o mal, coloca ele na costa com uma mochila e fica anos e anos, vida após vida, levando aquele mal conosco. A gente coloca o mal na costa e fica remoendo. A gente vai e fala assim, nossa, mas eu não devia ter feito isso, porque eu fui tão bom para ele. E a gente fica remoendo. E aí vem as mágoas. Quanto de nós não conseguimos progredir porque nós estamos ainda rancorosos, magoados? Nós ainda com a coisa que ocorreu há 200 anos, há 300 anos, se manifestam os trabalhos mediúnicos. Aqui não tem trabalho, Luciana? Ainda não. Está na hora de começar o trabalho mediúnico. Quantas vezes o Espírito se manifesta nos trabalhos mediúnicos dizendo, eu vim agora ajustar a conta com o Pascoal. Mas quanto tempo faz, meu irmão? Faz mais ou menos uns 200 anos. Ele, na outra vida, me prejudicou. E agora chega a hora do ajuste. Se nós pegarmos, eu vou voltar no livro agora, na Gênese, quando fala na Gênese sobre a cristalização do pensamento. Quanto de nós, aí eles falam dos espíritos, mas vamos falar dos encarnados. Quanto de nós ficamos cristalizados no pensamento de vingança,
ou no pensamento de ódio. E aí nós olhamos para trás e falamos assim: por que a minha vida não caminha? Por que a minha vida não anda? Por que a minha vida não progride? Porque nós estamos ancorados ainda no ódio, no rancor, na mágoa. Não nos dá liberdade para a gente caminhar, porque nós estamos ancorados com os nossos inimigos, nós estamos ancorados com a ofensa que nós recebemos. Nós não começamos a caminhar, porque tudo nos agride, tudo hoje nos ofende, né? Tudo começa, a gente acha que ofende. E nós perdemos a amizade, nós afastamos, não podemos falar, e aí a gente vai guardando aquilo lá, vai guardando aquilo, a gente perde grandes oportunidades na vida de aprendizado, porque nós somos melindrosos, muitas vezes. Uma única palavra nós tomamos como ofensa. Uma única advertência, às vezes, nós tomamos como ofensa. Às vezes uma crítica construtiva nós tomamos como ofensa e carregamos isso dentro de nós. E quanto de nós perdemos essa oportunidade de crescimento, de crescer, de desenvolver, porque nós estamos ali. E aí, um ser mais fantástico para guardar essas mágoas é a mulher. Vou mexer agora com as feiras. Veja, quando ela já balançou a cabeça. Veja, é verdade. Veja, é simples. Elas são mais sensíveis, elas são mais amorosas, mais acolhedoras, né? Mas faça algo para ela, e ela vai lembrar, vai descer nos porões do inconsciente, com um espanador, tchu, e aí ela fala: você lembra? Você nem lembra mais, já passou, você nem lembra. Né? Você lembra quando você não foi? Mas quando que você não foi? Há 30 anos atrás. Até quem foi já reencarnou, já está aqui de novo. Não é verdade, não é risada? Mas é verdade, porque tem uma esposa que lembra de coisas de 40 anos atrás. Eu nem lembro mais. Mas eu estou falando isso porque nós guardamos aquilo que nos marca. Nós guardamos aquilo que mais nos deixa triste e esquecemos de guardar aquilo que nós fomos felizes. Eu até brinco em casa, e eu brinco com a minha família. Quando reúne minha família, que é difícil, porque família reunida é uma desgraça, né? Unida é uma beleza, mas reunir é uma desgraça, porque um quer falar do outro, né? Quando a gente se reúne, eu digo a eles: se for para falar do passado, vou deixar bem claro, ele chamou de chato. Se for para falar do passado, se não for coisa boa, eu vou me embora. Eu vou embora. Seja aniversário do papai, eu vou embora. Eu gosto de falar coisa feliz, eu gosto de falar coisa alegre. Eu gosto de falar de coisa que vai nos... E daquela tarde que a gente fica junto, a gente sai dali com saudade de voltar. Agora, se a gente vai ali para a gente ficar emburrado e lembrar das coisas ruins que aconteceu lá atrás, que a gente não muda mais, não tem como você mudar o que já ocorreu, a não ser você trabalhar para o futuro ser melhor, ou reparar o erro que você fez. Para que nós temos que voltar lá atrás? Por que a gente tem que remover uma coisa que já passou, que já aconteceu? Não tem como você buscar uma reparação imediata de uma coisa que ocorreu há 30, 40, 50 anos atrás. A gente faz isso. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência com vocês. Quando a gente fala do perdão, é simples. Alguém aqui está ainda sentindo mágoa de alguém? Precisa levantar a mão. Tá? Muito bem. Pense na pessoa. Pense nela agora, nesse momento. A primeira coisa que vai acontecer conosco é um fenômeno fisiológico. A primeira coisa que vai acontecer, nosso coração vai disparar. Porque a gente já começa a sentir a pessoa, aquele mau grado que aconteceu conosco. Depois a boca vai secar. E logo em seguida a gente forçar mais um pouquinho os senhores, vocês vão começar a chorar. Ou de raiva, ou de incompreensão. Mas isso por quê? Porque tudo aquilo que nós trazemos do passado, para esse momento, deixa de ser passado para se tornar presente. Olha que interessante. Olha a psicologia de Jesus, que nós não entendemos. Toda vez que você pensar no mal que foi feito a você, você traz o passado para o presente.
E quando você traz o passado para o presente, você traz para você o desarranjo orgânico. Você não consegue pensar direito. Quer ver? É simples. Se alguém tem contra nós, que é normal que as pessoas não gostem de nós, isso é óbvio. Nem todo mundo gosta, nem Jesus, coitado de Jesus. Colocaram Jesus na cruz, imagine quem vai fazer com o Pascoal. Vão passar com uma carreta em cima dele. Então, um trator D8 Caterpillar. Então veja, se nós, por que nós não ficamos no mesmo ambiente que tem aquela pessoa que nós não gostamos? Porque nós sentimos alguma coisa contra ela ainda. Repare bem. Quando ela entra, nosso estado mental muda. Aquele desgraçado veio. As pessoas dizem isso. O duro que ela falou, horror, mas é o que a gente ouve. O que a gente consegue ouvir. É aquilo que a gente pensa. E nós espíritas, que está no Evangelho, capítulo 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do perdão, o que Santo Agostinho diz: existe 2 perdão. O perdão do lábio e o perdão do coração. O que a gente mais faz? Do lábio. Eu perdoo. Mas ele que vai se arrebentar lá no inferno, eu não vou perdoar ele mesmo. Isso é que a pessoa fala. A gente que tem que fazer uma linguagem que a pessoa entenda. Nada é filosofia. É o que é o dia a dia da nossa vida. Eu perdoo, mas eu quero que Deus dê um castigo nele, porque o que está acontecendo com ele, merecido. Ele não vale nada, tem que passar mesmo. Não é isso que a gente fala? É o perdão da boca. Aí eu vou no centro espírita pedir para os espíritos a me ajudar. Aí o espírito olha para o Pascoal e fala aqui, mas vou falar para você, está um bagaço, Pascoal, de sentimento. Eu quero que aquela pessoa morra. Não queira, porque se ela morrer, ela vai perturbar você e depois vai vir um trabalho mediúnico ainda. Então deixe que não morra, continue vivo. E é isso que a gente faz ao dia a dia nosso. Quer ver? Vou dar um exemplo. O que aconteceu semana passada que agitou o Brasil inteiro, todas as escolas, quem trabalha na escola? Um jovem desequilibrado, envolvido com droga, com tudo, com desequilíbrio, foi lá e ceifou a vida de 4 crianças que estavam ali. Certo? Errado. Qual foi a repercussão geral? Vamos matar este jovem. É normal que ocorra. Porque todos nós temos filho, neto, a gente é tomado por isso. Perdoá-lo? Jamais. Quem perdoa é Deus. Deixa Deus que perdoe. Nós não vamos perdoá-lo. Ok. Esse é um espírito endividado. Nós fomos contaminados por isso. E quantas vezes nós somos contaminados por essas ideias? Não cabe nós julgarmos. Se nós formos julgarmos, nós voltamos à lei do olho por olho, dente por dente. Lei de Taleão, lei de Moisés. Sei que faz a mim e faço ao outro também. Então, se nós a julgarmos, é certo, Pascoal, é erradíssimo. É óbvio que não pode ocorrer isso, nem jamais poderia ocorrer isso, de maneira alguma. Mas não sejamos nós os precursores da violência. Mas nós vamos perdoar? Não, não vamos. Mas esse espírito, através da reencarnação, vai reencarnar sucessivamente até que ele aprenda, como nós estamos aqui hoje. Por que muitas vezes nós reencarnamos na mesma família, não com a mesma esposa? Porque se não deu certo uma vez, não vai dar certo a outra. Esqueça. Todo mundo pergunta: Pascoal, se eu me separar, eu vou ter que voltar com o fulano? Falar: Deus é sábio. Se você não deu certo nessa existência, casada com fulano, você acha que Deus vai colocar você de novo junto para ter outro fracasso? Deixe ele que vá para um caminho, você vai para o outro, e daqui lá para menos 1000 anos você se reencontre de uma outra forma. Mas marido e mulher, vocês não dão mais certo. Esqueça, Deus é sábio. E quanto de nós, através da reencarnação, temos a oportunidade no seio familiar de reconciliar com aquele que nós agredimos no passado. Um marido difícil, um filho difícil, uma sogra difícil, né? Um sogro difícil, o filho. É esse que a justiça divina promove.
É o perdão incondicional dentro da própria família, para a gente poder lidar com aquilo lá. Mas, quando a gente traz para o nosso dia a dia, quem daqui de nós já não fomos assim ofendidos pelos colegas de trabalho, né? Nos centros espíritas, né? Um dia eu me lembro de uma passagem do Chico Xavier. Ele falava que ele estava no trabalho mediúnico e existia um trabalhador, um médium com ele no trabalho mediúnico. E do nada, esse médium deixou de cumprimentar o Chico. Deixou de cumprimentar, não cumprimentava mais o Chico. É engraçado, porque todo mundo queria cumprimentar o Chico. Mas ele não queria, ele saía do centro espírita, deixava o Chico, ia embora. E era amigo do Chico Xavier. Era amigo do Chico, convivia na casa do Chico, nos trabalhos, deixou. E Chico, preocupado, perguntou a Emmanuel: o que aconteceu com fulano? Ele falou: você ofendeu ele. Mas eu não falei nada para ele. Eu não disse uma palavra, não dirigi nada a ele, não disse nada a ele. Ele falou: Chico, não é a palavra, foi a sua atitude. Não foi suas palavras, foi sua atitude. Mas uma atitude agressiva, eu nunca tive atitude agressiva, sempre beijo na mão das pessoas, conversa, não é isso. É aquilo que você faz, está ofendendo ele. Vá até a casa dele e peça perdão. E Chico, então, se rebelou contra Emmanuel. E eu pedi perdão, não fiz nada. Emmanuel disse: vá até a casa dele e peça perdão. Não é um pedido, é uma ordem. E o mentor do Chico é o mentor meu braço. E Chico, então, não muito agradável, Chico foi até a casa desse rapaz, amigo dele do centro espírita, e disse, bateu na porta dele, o cara falou: pois não, o que você quer? Olha só, já atendeu o Chico rispidamente. Vim pedir perdão. Você aceita meu perdão? O Chico estava pedindo perdão daquilo que ele não sabia que estava ocorrendo. Falou: aceito. E ele falou: mas quem eu ofendi? Ele falou: sabe que você me ofendeu? É só você que recebe espírito, é só você que escreve, é só você que tem o mentor. Chico falou: mas onde eu sou culpado por isso? Porque você só está em evidência, é só você que está em evidência. Então o Emmanuel falou: recebeu a lição, Chico. Quanto mais humilde nós formos, mais simples nós formos, menos nós agredimos a outra pessoa. Olha que interessante. Deixar de ser soberbo. Porque Chico não era soberbo, mas fazia impressão do seu amigo. Veja, às vezes a gente tem que pedir perdão para a pessoa sem a gente fazer nada. Ela se sente ofendido com a nossa presença, às vezes com a palavra que a Luciana fala. Ela se sente ofendido. Uma palestra, quantas pessoas às vezes se sentem ofendidas com uma palestra? Ah, ele falou para mim. Não, eu falei para todos. É você que pegou para você. Eu falei para todos. E você escolheu você para pegar. E aí existe uma terapia que para a gente entender como é que a gente pode perdoar. Porque tem 5 fases do perdão. Sabia que tem 5 fases do perdão? Eu vi isso de uma psicóloga muito bacana. Eu trouxe para os senhores, não é meu não. E diz assim, ó, primeiro a negação. Tem a negação. Ah, o que a Luciana fez para mim não me ofendeu não. E deixa ela, não ofendeu não. Não estou ofendido contra ela não. Mas eu não quero mais ver a cara dela também. Então ofendeu você. É a negação. É a negação que você não recebeu a ofensa, que não fez mal, a que vem de baixo não me atinge. Eu sou mais superior que ela. É quem que é ela perto de mim? É a negação. Só que essa negação vai tomando uma forma que a gente vai deixando a mágoa acumular no nosso coração. A gente não resolve isso. Ah, não, mas também não quero mais vê-la. Não vou mais no centro espírita também. Acabou. Também não vou mais no trabalho. Então é negação. Você não se sentiu ofendido só pela boca para fora. Mas você está magoado por dentro. Depois vem a raiva. Não vem? A raiva que ela é culpada que está acontecendo com você. Ela é culpada de tudo que acontece e as pessoas que acontecem. É a raiva. Porque eu fui ofendido, Deus não gosta de mim, por que eu tenho que fazer isso? Eu ajudei tanto a Dona Maria me prejudicou. Já que Deus não viu o que eu estava fazendo, olha como que a gente vai aumentando e alimentando
uma massa de psicosfera que vai nos tomando. E depois vem a barganha. Eu vou lá, eu aceito o perdão da Luciana, mas se ela mudar o comportamento dela, se a Luciana fizer isso, vou usar o Luciano, que está aqui na minha frente. Barganha para que você possa ser perdoado. Isso é um perdão condicionado. E depois que não acontece nada disso, vem a depressão, a tristeza. Pode ver, a pessoa fica triste, cabisbaixa, aquela mágoa lhe consome, aquela tristeza toma conta do corpo dela, ela vai ao médico, ela toma medicamento, ela tem insônia, ela sonha com o agressor, ela sonha com isso, ela chora sozinha, ela comenta, você viu o que a Luciana fez para mim? Tu viu o que a Luciana fez para mim? Luciana, por isso que eu estou assim. Culpa dela. Mas não, aí você tenta conversar com a pessoa, levar uma pessoa, não. Ela tem que vir pedir perdão para mim. Veja como que a gente começa a se envolver numa psicosfera que a gente não melhora. Pessoal, os consultórios psicólogos de psiquiatria estão lotados por causa disso. A maioria que estão lá, 80% que estão sentados na frente dos psicólogos são por falta de perdão, são por falta de deixar a mágoa de lado. 80% que nós tomamos medicamento psicotrópico para dormir, é porque nós temos ainda em nós, dentro de nós, ainda as problemáticas de não perdoar. E o pior de tudo é quando nós não perdoamos a nós mesmos. Eu estou atendendo uma médica do Rio de Janeiro, ela é médica, trabalha na linha de frente da Covid, ela é o marido aqui em Piracicaba, não vou dizer o nome por ética. Ela é o marido, são dois médicos renomados aqui em Piracicaba, são do Rio de Janeiro. Um é ortopedista, ela é clínica geral e pneu. A mãe dela no Rio de Janeiro, forte, né, pegou Covid, foi internada no Miguel Souto, no Rio. E ela, quando a irmã ligou, ela pegou daqui, já foi para o Rio de Janeiro. E 30 minutos antes de chegar no Rio de Janeiro, entubaram a mãe dela e a mãe dela morreu. E aí os médicos da UTI, como conhece ela fez residência e trabalhou no hospital Miguel Couto, deixaram ela entrar no UTI e a mãe dela morreu, na mão dela. Vejam o trauma dessa jovem, que é uma médica que trabalhou ali de frente da Covid. E ela não se perdoava, porque ela tinha a capacidade de socorrer as pessoas, de salvar as pessoas, mas não teve a capacidade de salvar a mãe dela. E ela chorava. Ela estava já afetando os compromissos dela porque ela não tinha o auto-perdão. E aí, depois de atendê-la, eu disse: doutora, vamos fazer o seguinte. Se Deus lhe desse a oportunidade desse momento de voltar atrás, a senhora teria chegado a tempo no hospital? Pense bem o que eu estou dizendo. Em que a senhora se culpa? A senhora teria chegado a tempo no hospital? Falou, não. Pelas circunstâncias, Piracicaba, Rio de Janeiro, são quase 500 quilômetros. Não tem como. E aonde a senhora se culpa? Mas eu sou médico, pastor, sou médica. Eu podia ter ajudado minha mãe. Mas como? Me explica como que você podia ter ajudado a tua mãe. E ela ficou pensando. Não tinha mesmo. E com isso, a senhora tem que se perdoar. E quanto de nós fala, eu podia ter feito isso para meu pai, eu podia ter feito isso para minha mãe, eu podia ter feito. Mas então, fale que você podia ter feito. Me diga o que você podia ter feito. E você fica se culpando, você não se perdoa. E esse não perdão também, citado no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nos provoca também os desarranjos espiritual. Que nós ficamos ainda frisados ou pensando naquilo. E aí entramos em depressão, na tristeza, na melancolia. Veja os benefícios que é perdoar. Como você colocou hoje, a Márcia me leu, que você colocou, bem, um texto bem bacana. Podia ter feito a palestra, que era bem bacana o texto que a Luciana colocou no Instagram, falando sobre a palestra da noite.
e depois vem a aceitação. É 5 fases. Então a primeira fase, qual que é a fase? A primeira fase é a negação, a raiva, a barganha, a depressão, depois a aceitação. É a última fase, quando a gente passou por tudo isso, fala, bom, realmente, eu fui ofendido, não sei porquê, ou talvez eu atravessei o limite, porque muitas vezes nós atravessamos o limite, muitas vezes nós provocamos a ofensa. Eu tenho um amigo que diz assim, ele fala assim, o fulano perdeu o emprego, coitado, ele está passando necessidade, vou levar uma cesta básica para ele. Eu falei, faça isso e você depois vai se magoar. Mas por que eu vou ajudar? Eu falei, não, você não vai ajudar. Ele pediu sua ajuda? Ele pediu sua ajuda? Veja que interessante, fazer um adendo aí. Quantas vezes nós saímos chateados com a família, com os amigos, porque a gente quis ajudar antecipadamente? A gente se colocou à disposição sem ser convocado para tal. Não é? Dar conselho sem pedir que a pessoa dê o conselho. Opinar na vida da pessoa sem que ela pedisse a opinião sua. E a gente fala, nossa, mas como o Pascoal é grosso, eu fui levar uma cesta básica para ele e falou que não precisava. Mas realmente não precisava. Mas eu quis ajudá-lo. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos 2 jeitos. Estender a mão. Pode ser que nós ajudemos a pessoa, ou estender a mão, a gente pode estar empurrando ele mais para baixo, tornando ele mais necessitado. Então a gente tem que tomar cuidado. Veja o exemplo de Jesus, já disse nessa casa e disse em outras. Jesus nunca se ofereceu para ajudar ninguém. Em todas as curas de Jesus, ele foi convocado. Pediram a ele, eu posso aqui relatar várias curas de Jesus. E ele foi convocado. A mulher hemorraíza, a tua fé te curou. A mulher que toca na veste dele. O paralítico Benizarben Elias, que foi até Jesus. O cego no poço de Siloé, que foi até Jesus. Lázaro, que foi até Jesus. A filha de Jairo, que foi até Jesus. Todos foram até Jesus. E nós não, nós queremos ser Jesus. Então nós começamos a atropelar. E as pessoas podem nos ofender. A gente pode magoar uma pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a aceitação. Não, agora eu sei que eu fui ofendido. Mas qual é o caminho? Então vou fazer uma terapia espiritual. Eu sei que a Luciana me ofendeu. Ok. Mas talvez naquele momento ela tenha, ou aceitação, talvez naquele momento ela tenha razão de me ofender. Eu vou fazer o seguinte, vou seguir Jesus, vou perdoá-la, agora perdão de coração. Não, pelo amor de Deus, né? Agora eu vou perdoá-la de coração, vou perdoá-la. Eu não tenho nada contra ela, eu quero que Deus abençoe a vida dela, o caminho dela. E se um dia eu encontrar com ela, eu vou cumprimentá-la. E se ela precisar de mim, eu vou estar à disposição para ajudá-la. Esse é o papel do espírita. É isso que Jesus quis dizer. Não precisa andar abraçado com o seu inimigo, mas quando ele vier até você, estenda a mão a ele, quando ele pedir. Quando a pessoa perdoa, você pode transitar com ela em qualquer lugar, você não sente mais aquela atmosfera pesada. Jesus disse, não é para você caminhar com ele, Pedro, é para você perdoá-lo só. Não é para você trazer ele para dentro de sua casa, conviver com ele, não. É não desejar vingança a ele, não desejar o mal a ele. Pensa, olha que inteligência de Jesus, olhe para aquele que vos persegue. Olhe para aqueles que vos perseguem, porque se ele estiver bem, ele esquece de você. Palavra de Jesus. Se ele estiver bem, então como que eu falo para meus filhos, para minha filha, principalmente a Juliana, que é uma briga judicial contra o pai do filho dela, da menina, quanto mais você tem esse ódio do pai, do coisa, mais você vai se alimentando desse ódio, mais, e nada na sua vida dê certo. A gente diz isso, eu estou falando da minha filha, não estou falando de coisa. Eu digo a ela, perdoa, releve, tenha consciência, deixe que a justiça decida.
Não tome frente, não acuse, não levante falso testemunho, que não é caso dela, mas não levante falso testemunho, não tenha a soberba, porque vem a mansidão, a paz, e depois se resolve. Quanto de nós passamos e pelejamos nessa vida porque nós queremos resolver na agressividade muitas vezes. Não perdoo, não perdoo e não perdoo. Não vou perdoar. Só que não se esqueça, a vida não termina nos portais do túmulo. Aqueles que acreditam que a vida termina lá no crematório, lá no novo crematório, passa na fornalha, ou que vai para o cemitério da saudade, ou que vai para o Parque da Ressurreição. Você acha que ali termina a nossa vida? Não. É isso que a doutrina nos ensina. Nossa vida continua do outro lado. E da mesma maneira que nós saímos daqui. Não melhoramos e não pioramos depois da morte. Vamos ser o mesmo. E levamos conosco todas as nossas mágoas, todas as nossas aflições, todas as nossas tristezas para o mundo espiritual. Nós que estamos há tantos anos no trabalho mediúnico, quase 40 anos conversando com os espíritos, e a Luciana Juca testemunha disso, não se apresenta um trabalho mediúnico de 5 comunicações, 6 comunicações, não se apresenta um espírito de alta envergadura, muito difícil. Das 5, 6 comunicações que nós temos, são espíritos presos no passado. São espíritos buscando vingança. São espíritos buscando a justiça. Não é isso que eles falam? A lição e o benefício de perdoar, que Jesus ensinava, é: vá para o mundo espiritual, chegue no mundo espiritual tranquilo. Missão cumprida. Fulano fez mal para mim, não tem importância. Que Deus o abençoe. É difícil? É difícil. É difícil. Não é difícil, não é fácil a pessoa que te agrediu você perdoar, mas é necessário que a gente tenha o perdão. É necessário. É necessário que a gente faça essa terapia. É necessário urgentemente para que nós tenhamos essa oportunidade hoje aqui na Terra. Porque quando a Luciana falou do Livro dos Espíritos, que hoje faz 166 anos, 18 de abril de 1857, a doutrina surgia ali. Um ano depois, 1º de abril de 1858, Kardec lança a Revista Espírita, ele monta a Sociedade de Parisiense Espírita, que é o primeiro centro espírita para tratar agora a comunicabilidade com os espíritos, para conversar com os espíritos. Aí surge esse livro que é uma obra-prima, que chama Céu e Inferno. Eu sugiro aos senhores que estão nos assistindo, em casa e aqui, que leia, estude o Céu e o Inferno para ver aqui isso que nós estamos dizendo hoje. O que os espíritos diziam a Allan Kardec com relação ao perdão, com relação que chegavam no mundo espiritual ainda carregando a mágoa. Quando você conversa com o espírito, nos trabalhos mediúnicos, cristalizado no ódio, na vingança, ele esquece até a sua identidade. Ele esquece daqueles que o amaram. O ódio é tão grande em volta dele que ele é tomado de uma volta, um fluido que é pesado nele. Eu vou contar uma história rapidinho no trabalho mediúnico, ali por 1987, mais ou menos. Eu estava no trabalho mediúnico uma sexta-feira, e eu não tenho vidência, mas quando é necessário eu vejo os espíritos, quando necessário. E eu estava dirigindo o trabalho e vejo que entra uma moça pela porta, já contei isso aqui, já contei em vários lugares. Eu vejo que entra uma moça rastejando pelo centro, pelo salão, e vem até o trabalho mediúnico que se manifesta numa médium. Esse espírito estava já deformado, de tanto ódio que carregava do seu agressor. E naquele dia não era eu que estava como dirigente do trabalho, era o Barbosa, um amigo nosso que já desencarnou.
E o Barbosa então disse a ela, depois que ela se manifestou, com toda aquela manifestação pesada do Espírito, que foi trazido de regiões mais terra a terra, o meu amigo disse a ela: perdoe o vosso agressor, em nome de Jesus. E foi o estupim, então, de eu entrar nesta reunião. Ela se rebelou contra ele e disse: eu perdoá-lo? O meu agressor? Em nome de Jesus? Quem é Jesus? Aonde estava Jesus quando o meu agressor me atacou? Onde estava o seu Jesus quando o meu agressor me humilhou? Aonde estava seu Jesus? E ele falou: minha filha, Jesus estava... Aonde estava seu Jesus? Aí eu entrei. Aí antes de eu entrar, ela disse assim: eu deixo de perseguir o meu agressor e passo a perseguir o Senhor. Então, já que o Senhor confia tanto em Jesus, ele pulou para trás e falou: não, eu não tenho nada com isso. Está vendo o medo? Eu não tenho nada com isso. Falei: deixa eu conversar com ela. Eu disse a ela: boa noite, filha. Ela ficou quieta. Falei: você não é obrigado a acreditar em Jesus. Não, acredito que você não deva acreditar em Jesus, do motivo que você foi trazida para cá, do sofrimento que você teve, de toda a dor que você passou. Eu sei que você rogou a ele, mas ele não pôde te atender no seu conceito. Mas vamos fazer uma coisa: eu vou te atender daqui para frente, e toda vez que você vier aqui, você conversa comigo. Mas eu não vou deixar, e ela disse: mas eu não vou deixar de agredir o meu agressor. Eu falei: não, isso aí é uma outra questão. Primeiro vamos cuidar de você. Seu agressor, você cuida dele, deixa eu cuidar de você. E toda sexta-feira, por 4 anos, ela veio conversar comigo. E nesses 4 anos, eu nunca disse de Jesus para ela. Eu usava as parábolas de Jesus para envolvê-la, mas não dizia de Jesus. E aí um dia, depois de muito tempo, já estava saindo um trabalho mediúnico, ela veio e falou assim: olha, estou bem melhor, vou dizer uma coisa para o senhor com todo o coração, que eu estou aqui, me sinto bem, não estou mais deformado, porque eu nunca mais vi ela também, não estou mais deformado como cheguei aqui, aprendi muito nesta casa, aprendi muito aqui, vou para um outro lugar, vou dizer uma coisa para o senhor: eu não perdoei ele, eu não consegui perdoá-lo, mas aceitei muitas lições que você disse aqui, muitas lições que eu aprendi nesse trabalho, eu aceitei. Talvez leve um tempo, um período, para que eu possa perdoá-lo de fato, de coração. Hoje digo ao Senhor que eu não consigo perdoá-lo. Eu falei: mas pelo menos você acredita em Jesus agora? Ele falou: sim, acredito. Acredito que ele possa me ajudar neste momento. Mas não vou dizer para o Senhor que eu perdoei meu inimigo. Eu falei: então faz o seguinte, daqui para frente, já que você ficou aqui comigo tanto tempo e aproveitou, já passa a ser minha amiga, amiga de todos, da onde você vai agora, aproveita a oportunidade de viver a sua vida. Deixe que Deus cuide do agressor e cuide da sua vida. Olha que interessante, para que a gente possa entender. O agressor veio ao centro espírita pedir para que ele estava sofrendo um processo obsessivo. Esse espírito agredido obsidiava este homem, não deixava dormir, perturbava a vida dele. Então ele veio pedir recurso ao centro. O centro espírita atendeu ele, acolheu, e os espíritos então intercedeu de trazer a jovem que estava obsidiando. Olha que fenômeno maravilhoso. Aquele que veio pedir auxílio foi embora, nunca mais apareceu no centro espírita. Mas aquele que estava doente, necessitando, ficou e aprendeu. Veja, não é fácil perdoar a agressão, mas ela já entendia que não precisava mais ficar obsidiando aquele homem. Por quê?
não precisar mais ficar obsidiando. Porque a consciência do agressor é a maior juiz que ele possa carregar. Não é? A consciência daquele que ofende, daquele que agride, é o maior juiz que a gente possa ter. Dizia Santo Agostinho: bendito aquele que deita a cabeça no travesseiro e diz: não tenho nada contra ninguém. Palavra de Santo Agostinho. Então, sejamos o exemplo dessa jovem. Sincera, não perdoei, não consegui perdoá-lo na sua totalidade, mas aprendi muito. E vou deixar então que a vida dele, siga a vida dele, e ele vá agora se reparar. É óbvio que daí a espiritualidade, no outro plano, faz o seu trabalho. Então são esse hoje o nosso marco maior na Terra. Ainda é o perdão. De tudo que nós estamos vivendo. E nós vamos, não se iluda. Não se iluda, estamos no mundo de expiações e provas. Nós estamos longe do mundo de regeneração, como todo mundo fala. Vamos regenerar, vamos, daqui mais uns 200, 300, 400, 500 anos, se nós continuarmos nessa marcha que nós estamos. Um amigo meu, no meu trabalho, disse para mim: Pascoal, que violência. E aí um outro disse: é verdade, voltamos 1000 anos no tempo. 1000 anos nós voltamos. Nós somos os mesmos da era medieval. Nós somos uma era medieval moderna. As mesmas agressividades, os mesmos sentimentos, os mesmos medos, tudo. Mas por quê? Imagine o que nós carregamos dentro de nós. Então, fazemos um exercício. Se nós temos alguma coisa contra alguém, deixe hoje aqui. Deixe hoje aqui. Não carregue essa mochila pesada para o resto da vida. Siga a orientação da Madre Teresa de Calcutá. Quando o repórter abordou, disse: Madre, a senhora, em algum momento da sua vida, a senhora teve que perdoar alguém? Ela disse: não. O repórter então assustou, falou: por que, Madre, a senhora nunca perdoou? Porque eu nunca desci ao patamar do agressor. Quando nós desejamos o mal ao agressor, nós estamos descendo no mesmo patamar dele. É isso que a doutrina nos ensina. Se você perguntar para mim hoje, a Márcia está aqui, minha esposa testemunha: Pascoal, você ofende? Eu falei: não ofendo mais. Eu fico um pouquinho triste, mas não me ofendo. Amanhã já passa tudo. Eu não guardo, eu aprendo com a lição de Jesus. Perdoe aqueles que ofendem. A gente vai tomar de idiota, vai tomar de hipócrita, vai tomar de ladrão, vai tomar de tudo. Mas a gente não pode se ofender, porque nós não somos. Né? Quando a pessoa agride você, nós não somos. Olhe para o espelho hoje e diga: quem é que nós somos? Somos pessoas que estão numa jornada. Então faça um exercício hoje, antes de tomar o passe. Senhor, eu tenho ainda uma tristeza profunda contra fulano, ciclano, beltrano, mas ajude-me, Senhor, de todo o teu coração, de tirar essa coisa de mim, que eu quero me libertar. E tenho certeza, porque eu estou vivo agora, que a espiritualidade amiga vai pontuar nisso aí, vai te ajudar a esquecer. Vai te ajudar. É a lição de Jesus. Perdoe quantas vezes for necessário. É fácil? Não. Mas é impossível? Não. Comecemos hoje. Mas, como eu digo, já outros amigos nossos disseram: não vá sair daqui e bater na casa do seu agressor lá, falar: vou perdoar você, capaz de dar um tiro em nós, porque não está esperando. Não é fácil quando a gente tem a convivência tumultuada. Mas pautamos naquilo que Jesus disse: perdoe quantas vezes for necessário. É uma jornada longa, né, Luciano? Alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Perdoa, Luciana, meu amor, meu coração, Luciana que chegou na casa espírita, tímida, trazendo a mala junto com ela, né? Doente.
Dilcinho estava no pau da rabiola só. E aí, com o tempo, curou-se, aprendeu, colheu tudo aquilo de bom que tinha na casa espírita e fundou, junto com o Juca, com outro grupo que está aqui, maravilhoso, esta casa bendita. Veja como que é o movimento da espiritualidade. Como é que a espiritualidade se move quando nós temos a boa intenção, o amor em nosso entorno? As dificuldades, as vicissitudes são parte de nossa vida. As dificuldades e vicissitudes são parte de nossa vida. Nós não viemos aqui para colher rosas. Nós viemos aqui para progredir. E quando terminei uma palestra minha encharqueada, eu disse no final da palestra que a Terra era uma grande enfermaria ainda, seguindo o preceito de Joana de Ângeli, que a Terra era uma grande enfermaria e nos aceitava como enfermos. Aí um espírito amigo, que a Luciana conhece, o Juvencio, no caminho, ele disse para mim: eu vou discordar de você. Não de Joana, mas vou discordar um pouco de você. Eu falei, tá bom. A Terra não é mais uma enfermaria. Enfermaria, quando nós estávamos ainda sem o discernimento do certo e do errado, quando nós não tínhamos toda a inteligência que nós temos hoje, o discernimento que é o certo e que é errado, as lições espíritas, ali é uma enfermaria. Hoje a Terra é um grande educandário, a Terra é um grande reformatório, porque somos espíritos rebeldes, espíritos que não aceitam a mudança, espíritos que lutam contra as nossas tendências. Não somos mais enfermos, nós somos espíritos rebeldes. E aí, traduzindo, nós estamos na FEBEM planetária, né? Porque nós não aceitamos a mudança. E quantas pessoas passam pela casa espírita, só passam, que nem vento, e podia aprender lições aqui. Eu venho tomar passe. Eu estava conversando com a Márcia, que foi uma palestra lá, falando nisso, só para avisar, essa aqui é a última palestra minha no ano. A partir de hoje não faço mais palestra. Eu vou encerrar a atividade palestrante. Eu tenho umas outras atividades para fazer, então estou encerrando. Aqui é a última palestra, Luciano. Eu tenho mais palestra, eu vejo depois. Então, estava dizendo a ela ontem, ela estava me falando lá no Luz e Verdade, quantas pessoas vêm à casa espírita buscar ajuda, mas com o coração magoado, o coração encavejado de ódio, de rancor. Como é que os bons espíritos podem nos auxiliar? Não podem. Então, fazemos exercício hoje. Quando aqueles que entrarem na câmara de passe, faça isso que eu vou falar para o Senhor hoje que vai dar certo. Acredita em mim e na espiritualidade. Senhor, tem uma diferença com a pessoa, ajude a reparar. E eles vão mostrar o melhor caminho para nós. Depois você me conta na próxima palestra que eu vier aqui, talvez o ano que vem. Então, que Jesus, o grande amigo Jesus, aquele que nos traz a paz, aquele que nos traz o caminho. E porque quando a gente fala de Jesus, é aquilo que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos: quem devemos ter como modelo e guia? E aí os espíritos imortais respondem: Jesus. E esse Jesus que nós temos que resgatar dentro de nós. Esse Jesus. Tentar ser cada vez melhor. Não vamos agradar todo mundo. Isso não é interesse nosso, agradar todo mundo. Mas fazer o bem sem ver a quem. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Luciana. Obrigado, diretoria da casa, né, por não me convidar. Até breve. Posso tomar essa água fluidificada? Essa água foi fluidificada. Pascoal, nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade, sempre trazendo essas lições importantes para a gente. Espero que você reveja o seu posicionamento. Acho que é muito cedo para você parar de dividir com as pessoas tudo que você aprendeu ao longo da sua jornada, que não é pouca, né? E
engraçado como as conexões são feitas, né? Hoje a gente abriu o Evangelho aqui, então aí um trecho ele falava do amor ao próximo conforme Jesus nos ensinou, sem se preocupar com a sua crença, com o partido, com as suas escolhas, né? E a gente vive tempos em que isso tem se tornado muito difícil, né? E também você falando do perdão, realmente o perdão não está atrelado ao esquecimento, senão é uma doença neurológica, né? Mas eu acredito que você perdoar alguém é lembrar-se sim do que aconteceu, porque é uma lição, né, que a gente tem que tirar, e não guardar nenhum tipo de rancor. E outro dia eu ouvi uma frase que dizia assim: eu desejo àquele que me deseja mal que as suas mesas seja sempre farta, eu só não estarei sentado à mesa. É que Jesus falou. Né? Porque, então, assim, desejar que a pessoa tenha tudo de bom, que prospere, que seja feliz, tenha saúde, só que aquela companhia, aquela convivência não é mais possível e cada um segue seu caminho, né? Sem guardar, sem desejar um mal um ao outro. Então, muito obrigada pela lição. Que a gente realmente faça esse exercício, entrar na câmara de passe, porque sentimentos de mágoa também interferem na qualidade dos fluidos, né, que a gente recebe, né, não vai fazer o mesmo efeito se a gente não entrar com essa vontade de ser atendido. Então vamos passar a segunda fase do trabalho, que é o passe, e agradecendo a espiritualidade, agradecendo ao palestrante da noite, ao seu mentor, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, ouvirmos essas palavras que edificam tanto o nosso coração, que nos alertam da necessidade de nos despojarmos de sentimentos que não nos impulsionam para frente, pelo contrário, nos seguram fortemente estacionados em um lugar que não é confortável. Então que tenhamos essa inteligência emocional de nos libertarmos dos grilhões que nos prendem a acontecimentos que não agregam mais nada à nossa vida, para que possamos avançar como espíritos renovados, como espíritos mais sábios e principalmente caridosos entre si. Que assim seja. Obrigado.